Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. 19h30, exatamente. Vamos começar a nossa live, dar início à nossa live. Hoje com a nossa companheira, nossa amiga, nossa colega Meliana, a Meliana Regina, atua na área da saúde, né? Ela já esteve conosco algumas semanas atrás e hoje ela está voltando para a gente retomar o assunto, né? Retomar o nosso bate-papo sobre a atuação do assistente social na área da saúde. Vou chamar ela aqui, todo mundo já me conhece, meu nome é Vilma Araújo, sou assistente social atuando na proteção social básica. Então, sem mais delongas, deixa eu convidar a colega aqui. Opa! Não tem pedidos. Então, como é que eu faço para... Agora. Meliana. Acho que a Meliana já chegou. Deixa eu ver se eu consigo. Agora. Não, por enquanto só está a Cleo. Olá, Cleo. Boa noite. Tudo bem, Cleo? Saudade, amiga. Deixa eu ver se a Meliana entra aí para eu fazer o convite. Não tem nenhum convite. Boa noite, Cleo, tudo bem? Boa noite. Estamos aguardando aí a colega, aguardando a Meliana, para a gente dar início ao nosso bate-papo. Que o tema hoje é atuação do assistente social na política da saúde. Deixa eu ver se eu consigo. Boa noite, pessoal. Acho que vocês estão começando a perceber que o cenário hoje está diferente, né? Mudei de cenário, mudamos de cenário hoje. São Paulo está quente hoje, graças a Deus. Por isso que eu estou bem, estou falando bem. Está com um clima parecido. Ah, estou vendo você, mas você não me ouve e não me vê. Então, Meliana, primeiro você precisa entrar. Você não entrou, você não está aqui online. Entra no ao vivo aí, que aí eu tenho como te mandar o convite. Te mandar o convite, Meliana, você precisa entrar ao vivo. Você não está ao vivo. Ah, tá, né? Ela tá tirando, tá fazendo foto ali e tá me enviando pelo WhatsApp. De fato, ela está vendo minha imagem, mas ela não está aqui pra mim. Você não aparece ao vivo, Meliana. Você entrou no meu perfil? Já temos algumas pessoas ao vivo conosco, mas é necessário esperar pela Meliana que ela entre pra gente fazer o acesso dela aqui. Olha, não tem pedidos, não houve pedidos nenhum. Eu tento convidar, eu procuro aqui, a Meliana não está.
Quem sabe faz ao vivo, e ao vivo é bem complicado. Mas vamos pra frente. Eu continuo. Olha, tá entrando algumas pessoas aqui, mas a Meliana não entrou ainda. Nosso amigo lá da Pousada Pedra Preta. Saudade dessa praia maravilhosa. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindo, Nascimento, Samuel Nascimento, muito bem-vindo. Cleomar. Então, falta só a Meliana entrar. Não estou conseguindo ver você ao vivo aqui, Meliana. Realmente você não está aparecendo ao vivo. Gente, nós estamos tentando começar a nossa live. Nossa convidada não está conseguindo entrar ao vivo. Nós estamos tentando enviar o convite para ela. Talvez seja questão de conexão, eu não sei. Tomara que não seja minha. Deixa eu escutar. Vocês que estão aí online, pessoal. A minha conexão tá boa? Vocês conseguem me ouvir e me ver bem? Coloca aí no chat, por favor. Digita aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem. Porque de repente vai que é a minha conexão que tá ruim, né? Mas eu acredito que não, porque a Meliana ela fez uma foto e mandou pra mim, estava tudo bem. Ela só não aparece online aqui, só não aparece ao vivo pra mim. Agora sim, aí sim, Meliana. Vou mandar o convite pra você, tá bom? Não sei como é que tá o som. Mandei o convite pra você. Entrou. Opa! Agora sim. Muito bem. Boa Eu noite, Meliana. Boa noite. aqui no meu sistema aqui. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo Mais bem? uma vez, né? Estamos aqui, acho que para até dar continuidade, né? Isso. Na nossa live anterior. Mas é um prazer mais uma vez estar aqui, Vilma. E Ah, agradecida. prazer. Obrigada. O prazer é todo meu. Um prazer imenso lhe receber novamente. Né? A gente vai continuar aquele papo que a gente começou, né, umas 3 semanas atrás, ou 4, falando sobre a atuação do assistente social na política da saúde, né? E você vai dar continuidade. Eu quero dizer que a gente mudou um pouquinho o cenário nessa noite. Talvez a gente continue com esse cenário, se ficar boa a imagem, porque ultimamente a imagem não estava ficando muito legal por conta dos equipamentos, né? Eu estou fazendo live com o celular da minha filha, mas eu estava fazendo com o celular mais antigo. A semana passada fiquei sem a luz, sem a iluminação, aí ficou bem difícil, ficou bem escurinho, ficou bem ruim a live, a imagem. A gente hoje está tentando um outro ambiente, né? Um outro cenário, com outra luz, para ver se as coisas melhoram por aqui. Vamos ver. No final a gente vê como é que fica. Mas, enfim, Sim. Meliana Rodrigues, falando sobre a política da saúde. Na verdade, a atuação do assistente social na política da saúde. É com você, Meliana. Fique à vontade. Obrigada, Vilma. Emiliano. Emiliana Regina Emiliano. Isso, senão eu vou ter problema aqui em casa se eu adotar o Rodrigues. Mas é um prazer e assim, dando né, continuidade, talvez as pessoas que não estiveram na live anterior, estávamos falando aí sobre a questão da política de saúde, né? Hoje no cenário, principalmente, é voltado bastante à pessoa com deficiência, na qual eu fiz até uma reflexão, né, onde a gente pensa que a pessoa deficiente geralmente é aquela que nasce com a deficiência, né? Mas, na verdade, todos nós, num dado momento da vida, nos tornamos deficientes, principalmente aí na velhice,
E também esse cenário aí do pós-Covid, né, onde muitas pessoas estão sequeladas devido à doença, né, porque ainda muito ainda estudada, nem todos os profissionais ainda têm total conhecimento e futuramente o que vem aí pela frente, né? Mas assim, falando... Oi, pois não, pode falar. Na verdade, ninguém tem ainda todas as respostas, não é verdade? Sobre a Covid-19, ninguém tem as respostas que a gente ainda precisa. Muita coisa ainda não está completa, muito estudo ainda pela metade, muita coisa ainda para ser, muita coisa sendo estudada. As respostas, elas não estão ainda completas. Sim, e depois desse momento, até posteriormente, né, da nossa última conversa, eu tive conversando com outras pessoas, outros profissionais, e assim, o que tem também chamado muita atenção é o tanto do adoecimento emocional, psicológico, né, quanto a grande demanda que nós estamos tendo aí com a questão de síndrome autista, né? Mais ainda com relação a outras síndromes ainda não muito conhecidas, e eu tive contato com alguma delas, inclusive com a síndrome de Rett, de uma paciente de onde eu estou atuando atualmente. E assim, o que a família não sabe ainda sobre isso e quanto é difícil para a família aceitar também, né, a condição de adoecimento desse filho. Ou seja, a gente precisa sempre estar pensando no paciente, mas também nessa família, né? Nessa família que precisa ser acolhida, precisa ser cuidada, precisa ser fortalecida e é muito difícil, né, a gente poder mensurar o quanto o adoecimento ele vai se estendendo, né? Então, eu acho que saúde é como um todo. E nós aqui do lado da assistência, né, como assistente social, atuando dentro desse cenário, é um aprendizado diário, né? Onde nós temos aí trabalhar a multidisciplinaridade, trabalhamos com todos os profissionais, acabamos aí acolhendo todos os profissionais, que já é muito da nossa vocação e função, no sentido de saber tentar, dentro desse grupo, né, colaborar para dar o norte, né, o que podemos fazer, o que melhor, como resolver determinada situação, enfim. Então, a atuação do assistente social dentro do serviço de saúde, ela é bem complexa, né? Ela não atua só dentro, não só fora, não só com o paciente, não só com a família, mas também com a equipe multidisciplinar. Isso. Na verdade, o fazer profissional, a atuação profissional do assistente social é bem complexa, de modo, seja qual política a gente esteja, né, o nosso fazer profissional é muito complexo, tem muitas vertentes, né? Ainda que a gente esteja apenas numa política, a gente acaba, olha, inclusive eu e você mesmo, eu sou da assistência social, da Secretaria de Assistência Social, você com assistência social na saúde, mas vez por outra a gente se bate aí com relatórios, com pessoas que a gente está enviando, fazendo relatórios para enviar, encaminha para você, eu encaminho para você, você encaminha para mim, assim vai, porque é muito dinâmico. Perdão. Hoje, vou fazer um parênteses aqui. Hoje eu não estou afônica, graças a Deus. Hoje o clima está bem, está bom para mim. Tá parecendo que eu estou no inverno de Recife. Está bem quentinho, por isso que eu estou com uma voz boa, né? Não estou afônica, mas eu estou num ambiente diferente. Eu acho que tem alguma poeirinha por aqui, porque tá me dando alergia agora. Alérgica, a crise alérgica agora é na garganta. Mas enfim, vamos partir, vamos continuar. Você estava falando sobre síndromes, né, Meliana? Diversas síndromes que têm surgido, né, esses últimos anos. Me parece que no pós-pandemia outras síndromes têm aparecido.
A comunidade científica tem estudado, tem se debruçado diante dessas novas síndromes. E essa síndrome que você falou de Rett, acho que é síndrome de Rett, você falou sobre a complexidade, né, e a falta de compreensão ainda do familiar com relação a essa síndrome, não é? Não sabe exatamente quando, no início, como diagnosticar isso, como a família consegue perceber até onde vai a questão do humor da pessoa, do seu parente, né? E a partir de onde começa essa síndrome, a partir de onde aquele problema, aquela questão relacional daquele familiar tem a ver com essa síndrome ou com outras síndromes. Queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. A complexidade que é, a linha tênue que é entre a gente saber até onde, de fato, é uma pessoa ou é a pessoa que está com mau humor e aonde é que começa ali a questão da... Isso só é diagnosticado através de exames médicos mesmo? Como é? Me fala aí um pouquinho sobre isso. Então, a criança, no caso, geralmente a síndrome de Rett, eu fiquei sabendo recentemente, ainda sei muito pouco sobre essa síndrome, né? Ela afeta crianças, especialmente as meninas, sexo feminino, e ela pode se manifestar a partir dos 3 anos de idade. Alguns casos, ela se manifesta e ela vai avançando muito rapidamente. A criança vai perdendo os movimentos, né? E ela vai, assim, ela vai perdendo os movimentos, vai comprometendo a fala, comprometendo a troca dos passos. Então, movimentos assim que a criança estaria desenvolvendo, né? Mas Isso ela acaba infância. retrocedendo na primeira infância. De 3 anos, né? A partir dos 3 anos, ela pode se manifestar. É uma síndrome. Até eu fiquei bem assim, empenhada num caso, né? Que a família, ela vinha tratando a criança, ela chegou para nós com uma suspeita de TEA, transtorno espectro autista, e aí foi feita a avaliação, e aí foi se identificando que a criança não estava evoluindo, ela estava regredindo. E aí, através de exame neurológico, né, houve a suposta, uma suposição, né, um suposto diagnóstico da síndrome de Rett, que tem muitas características, eu li um pouco, e os profissionais ali também identificaram, né, então está sendo hoje feita a avaliação. Mas, como que faz a avaliação? Com exames mais precisos, né, ressonância, né? E acredito que tenha outros recursos que ainda é desconhecido até por mim mesma, né? Então, o que vamos fazer a respeito, né? Eu acho que a gente tem que entrar aí. A família, ela vinha numa dinâmica queixosa. Por que meu filho não está progredindo e está regredindo? O profissional não está atuando de acordo como devia de estar atuando. A criança não está fazendo. Ou seja, uma das questões que compromete a criança com essa síndrome, ela não tem força, ela vai perdendo a força, ela se cansa, ela não consegue tá desenvolvendo, né, suas habilidades. Então, toda intervenção clínica, no caso da fisioterapia, fonoaudiologia, não tem eficácia. Né? Então, aí o que precisa? Verificar realmente o quanto a criança está comprometida. E no caso, às vezes a família acha que o profissional não está atuando. Então, nós nos deparamos com isso. Até mesmo porque tem muita família, como eu mesma, não tinha conhecimento dessa síndrome, né? Desconhecendo o quanto é difícil também para a família aceitar, entender. Então, assim, toda a avaliação está sendo feita, toda a avaliação é feita, e daí, no entanto, tem que essa família ser chamada, mas chamada para saber do diagnóstico, chamada para ser orientada, fazer um novo plano terapêutico de saúde para essa criança, e vai chegar um momento que o espaço onde ela está inserida não vai mais ser suficiente, não vai mais
ser adequado para o quadro que ela futuramente pode apresentar. Porque mesmo nas intervenções de todas as terapias, a criança ela pode não dar a resposta esperada, né? Isso pode levar até ao falecimento mesmo. E comprometendo outros órgãos, inclusive alimentação, etc. e tal. Então, assim, a criança perde peso. Então, eu só estou comentando esse tipo de caso para a gente ter uma noção, né, de que existe essas síndromes e o quanto essas síndromes ainda não são identificadas, mesmo nos espaços de saúde, em alguns espaços, pela família, pela sociedade. Aí, nós aqui, enquanto serviço social, o que faremos neste caso? Né? Quais são os desdobramentos da nossa atuação? Né? Só um momento, você falou alguma coisa sobre alguns comprometimentos de uma criança afetada com essa síndrome. Você falou algo sobre a deglutinação. Então, ela pode afetar a deglutição da criança, a forma de comer, de se alimentar. Gente, é muito sério. É muito sério, é muito grave. Eu ainda não tenho total conhecimento, né? Eu estou aqui compartilhando o que eu li, um pouco do que eu li, algumas informações que eu obtive a respeito. Mas você já tem pacientes com a Já. Não só essa, como outras, né? Que são síndromes degenerativas. E que compromete a criança, ou até tem pessoas adultas também. Nesse caso de RET, eu sei só de crianças. Né, até onde veio a informação, apenas as crianças, e principalmente do sexo feminino. Do sexo masculino, eu li alguma coisa e que fala que às vezes a criança do sexo masculino ela acaba já vindo a óbito logo, ela não consegue desenvolver, né? Em alguns casos, em outros até ao próprio aborto mesmo, antes do nascimento. Mas, assim, são ainda informações, né, que é interessante estar falando para a gente ler, pesquisar, se informar, porque a gente na outra ponta do serviço social, como assistente social, por exemplo, na área de saúde, como que a gente vai lidar com um caso desse? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Quais vão ser os desdobramentos diante de uma situação assim? A acolhida da família é fundamental, né? Estar com todos os relatórios profissionais, todos os profissionais envolvidos, empenhados, né, em estar documentando e, principalmente, ser informada a Secretaria de Saúde do caso, né? Porque isso tem que entrar como dados, até para que, se houver um aumento futuro de síndromes raras, né? Eu estou dizendo que é rara porque eu desconhecia. Pode ser que tenham mais casos e que eu não tenha esse conhecimento. Mas são situações que a gente precisa estar avaliando e vendo quais intervenções, né? Então, assim, o contato, que eu acho que é fundamental enquanto assistente social, transcrever todos esses relatórios, junto com os relatórios profissionais, para a Secretaria de Saúde, para ela ter esses dados, né? Esses indicadores, que daí são indicadores, pensando até no aperfeiçoamento da área médica, né? Dos profissionais, pensando até em conferências, né? Da classe médica, da classe desse espaço científico, né, de estudo. E eu estou fazendo contato também com o Hospital das Clínicas, né, para ver se eu consigo o contato com uma equipe de síndromes, que faz estudo de síndromes do Hospital das Clínicas, até para a gente poder compartilhar, né, informações, conhecimentos, às vezes tem outros encaminhamentos que pode ser dado ao caso, né, outros espaços que pode estar acolhendo. Então, assim, a gente sabe que dentro da saúde, nós podemos nos deparar com várias situações, né, e nós, enquanto assistentes sociais ali,
Você tem uma equipe multidisciplinar, qual que é teu papel ali? Você também é uma especialidade. Serviço social é uma especialidade dentro da saúde, né? Então, cabe a ele mediar conflitos, cabe a ele dar assistência, dar os encaminhamentos. E, principalmente em casos assim, né, desse porte, tá junto com a equipe até para fazer um estudo de caso e ver quais são os desdobramentos que são necessários. No caso da família, essa família precisa de muito apoio, né? De apoio, porque a gente, infelizmente, uma síndrome, ela pode, principalmente degenerativa, né? É muito sofrido para a família, né? Ela sempre vai buscar os recursos, todos os recursos possíveis para preservar a vida e a qualidade de vida do filho. Eu estou falando do filho, do sobrinho, enfim, você do falando de familiar. recursos, você falou algo aí sobre os encaminhamentos, né? E provavelmente um desses encaminhamentos, no caso, dependendo da renda per capita, da renda familiar per capita, de repente poderia entrar num BPC, né? No benefício de prestação continuada junto ao INSS, o chamado LOAS, o conhecido LOAS, que provavelmente essa síndrome esteja lá contemplada ali no meio daquelas síndromes que a pessoa tem direito aos benefícios. De repente, esses seriam um dos encaminhamentos, né, Meliana? Sim. Sim, só que nós infelizmente, Vilma, eu vou aproveitar esse espaço, nós nos deparamos com uma situação em que o BPC, ele tem as suas condicionalidades, né? E, assim, a família... condicionalidades, diga-se de passagem. E que a família trabalha, a pessoa, os pais trabalham, os pais têm um salário. Então ali, eles têm um salário, mas vamos supor que cada um ganhe lá um salário mínimo, né? E quem está dentro da situação sabe perfeitamente que não é suficiente. Por mais que você tenha recursos, que você consiga... Eu sou muito favorável, pode ser uma utopia da minha parte, mas eu acho assim, toda pessoa que nasce com deficiência ou que adquire uma deficiência já teria que ter o direito. Né? Independente de salário, de condicionalidades. Ninguém pede para ficar deficiente, ninguém pede para ter uma pessoa que fique com deficiência, né? E o quanto é difícil, muitas vezes a mãe precisa sair do emprego para cuidar do filho. Verdade. Eis que você olha para uma. Eu pessoalmente tenho uma filha que nasceu com deficiência, né, uma síndrome também, e que eu precisei deixar o trabalho, enfim, numa época que nós não tínhamos nem o LOAS, né? Então é muito difícil. Quando a gente fala isso, eu tenho conhecimento, né, na minha vida pessoal, da dificuldade que é. Quando você fala, o sofrimento, né? Você fala com propriedade porque você passou por isso. Né? Exatamente. Você sentiu na pele. Hoje sua filha está com o quê? 25 anos? 35. 35 anos, eu confundi por 10. Mas imagina isso há 30 anos, 35 anos, o sofrimento que era sem ter minimamente direitos estabelecidos, né, pelo Estado, que é quem deve realmente estar assim, em primeira mão, cuidando daquela família, dando subsídio para aquela família permanecer, tentar sair daquela situação. E o Estado é o primeiro a negar. Hoje tem, né? Hoje alguns conseguem, mas como você falou, no momento agora, eu tenho uma mãe com duas crianças PCDs, uma mãe é imigrante, duas crianças PCDs, não consegue o benefício para uma sequer. Até agora não conseguimos nem para uma. Estamos tentando. De fato, é bem desafiador. E assim, quando você cita isso, né, eu já acompanhei caso também da mãe ter 2 filhos com síndrome de Down. Na verdade, tinham 8 filhos e 2 tinham síndrome de Down. Como nós temos muitos casos aí de serem gêmeos,
gêmeos com deficiências assim severas até. E a família consegue para um filho e não consegue para outro. Ou seja, a despesa é dobrada, o cuidado é dobrado, né? Então os governantes precisam ver melhor, ter um olhar um pouco mais sensível. E eu sempre que eu tenho... Os governantes precisam ver, né? Os políticos precisam ver e os eleitores precisam estar atentos para no momento que for apertar lá e colocar seu voto na urna, pensar nessas situações também. Então, eu tenho recebido o convite, né, para estar também falando em outras lives, né, até enquanto mãe de pessoa com deficiência, eu estou para participar de uma outra. A pessoa, não vou citar nome agora, tá, mas é candidato também, mas é que nem eu falei, se eu tenho espaço para falar, eu vou falar. Claro. Porque eu acho que é isso. Porque... Me convida para ir lá para enfrentar lá. Eu quero ver essa live, eu quero conhecer, quero comentar, inclusive. E quando eu estou dizendo, olha, a síndrome de Rett ainda, para mim, é uma síndrome ainda não rara, mas né, que você não tem dados que diga que tem vários casos, que para mim, eu mesmo não conhecia. Quando minha filha nasceu, também era raro. No Brasil foi o 5º caso. Então, ela foi, assim, até caso de estudo no Hospital das Clínicas. Hoje, eu já, lá no espaço de trabalho, né, que nós trabalhamos com a pessoa com deficiência, eu já vi vários casos com a mesma síndrome dela e até que comprometeu muito mais. Tem alguém falando aí. Que comprometeu muito mais a pessoa, né, teve mais sequelas. Então, assim, a gente percebe que os casos daquela época aumentaram. Mais leves? Muito. Não. Da minha filha foi leve, né, até. Mas ela anda, ela tem sequelas, tal, mas ela consegue ter uma vida dentro da normalidade. Mas tem casos que a pessoa ela perde os movimentos, ela não pode andar, é de cadeira de roda, compromete as suas funções fisiológicas, fala, etc. e tal, né? Outros têm que dar hidrocefalia, tem que colocar válvula, tem casos gravíssimos de hidrocefalia, sabe? Então, assim, a gente está falando hoje numa live sobre a questão de saúde. E eu não consigo falar sobre a questão de saúde se eu não falo sobre a questão da deficiência, né? Sim. Que é o que... Mesmo porque é a área que você atua. Eu quero pedir desculpas. O celular começou a descarregar. Eu percebi que estava descarregando e eu precisei correr para colocar, para plugar ali, para carregar. Mas, então, continuando o assunto, Meliana, mas é isso, é certíssimo. Você, como profissional da área da assistência social, dentro da saúde, trabalhando, lidando no dia a dia com PCDs, é necessário e era óbvio que você falasse disso. E ainda mais, no seu caso, você tendo essa vivência pessoal dentro de casa. Então, não tem como não falar disso, né? Você tem essa vivência, é uma vivência particular, pessoal, e é uma vivência diária no seu fazer profissional. Não tem como fugir disso, não tem como deixar de falar disso. Não, e a bandeira que a gente carrega, né? Então, assim, para ampliar um pouco mais a nossa conversa, na live anterior eu falei muito que a saúde ela anda de mãos dadas com a assistência. Sim. Então, quando a gente está dizendo isso, a família, ela necessita do amparo assistencial, né? Então, não tem como você trabalhar a saúde se não trabalhar a assistência também, né? E quando a gente fala de assistência, a política de assistência, né, como um todo, né? Os espaços onde a gente vai estar é o guarda-chuva, né, da proteção e que a gente vai inserindo e aí é onde nós vamos estar fazendo nossas parcerias, né, Vilma? Sim, a gente vai conversando
sobre determinadas situações que nós precisamos. Outro dado também que é muito importante da gente comentar aqui é falar sobre a pessoa idosa, né? Eu também tenho mãe, eu também tenho família idosa, eu sei o quanto é difícil, a gente passa por isso, né? Todos nós passamos. A população brasileira é uma população envelhecida, que tem envelhecido cada vez mais cresce essa população de idosos no país. A gente precisa olhar realmente com esse olhar diferenciado. Exatamente. Então, assim, pela vivência também, né? Nós também temos casos com a pessoa idosa, que a pessoa ela está mais vulnerável, ela está mais sensível. A família geralmente acompanha esse idoso, né? Mas nós temos também idosos que adoecem, que tinham uma vida normal até então e começam a não ter mais essa vida normal, né? De repente ficam debilitados, é necessário usar até cadeira de roda, não consegue mais ter os seus movimentos, né? AVC. Então, assim, eu vejo que quanto também a família, e nós também, pensando nisso, ficamos vulneráveis, né? Então, a gente tem que ter esse olhar sensível, sim, sempre, do profissional, nós estamos falando aqui do assistente social, né? Sim. Do nosso trabalho enquanto profissional da assistência social, voltada para essas questões. E pasme, às vezes a pessoa idosa, ela é tão vulnerável que ela mesmo compromete a relação dela familiar, né? E eu vejo muito isso é uma situação que a gente tem recorrente, e o idoso, ele traz às vezes alguma informação para nós, né? Olha, estou sozinho, minha família não cuida de mim, minha filha briga, o outro não faz. A gente sabe que tem conflito familiar. Idoso ficou doente, conflito acontece. Só que assim, precisa a gente ter um filtro. Acolher o idoso, mas acolher a família. E amparar, e dar sustentabilidade para que nenhum e nem outro fique desamparado. Né? Então, eu vejo muitas vezes as pessoas... E nós, como profissionais da assistência social, a gente nem pode fazer um juízo de valor, né? Naquela escuta, enquanto o idoso está trazendo a sua queixa, as suas vulnerabilidades. Mas a gente tem que pensar também do outro lado, né? Não fazer o juízo de valor naquele momento e tentar acolher, procurar... da melhor forma possível, né? Exatamente. Então, são situações complicadas, né? E às vezes você leva até para a tua vida pessoal também, porque a gente também tem pai, tem mãe, tem... Então, e aí você também fala, poxa, a gente vive momentos também de dificuldade, mas ainda a gente vai entendendo como que é o outro lado, né? Porque o senso comum diz... nossa, o idoso está abandonado. Olha, o idoso está dizendo, mas é importante a gente ser neutro nessa avaliação, né? Fazer essa mediação, ouvir as duas partes, para que a gente também possa atuar enquanto serviço social. Chegou um caso para mim recente, a idosa queixosa, daí não vinha no tratamento. O profissional, olha, a gente vai tirar a vaga, dá para outro que não vem. Eu falei, vamos telefonar para ver o que acontece. A idosa disse que estava numa cama, que estava sozinha, que os vizinhos que ajudam. Cadê o filho? Cadê a filha? Ah, não pode, eles vão brigar, eles ficam bravos. E eu fiz uma visita domiciliar. E essa visita domiciliar faz toda a diferença. Uhum. E, infelizmente, a gente não consegue também fazer visita domiciliar para todos os pacientes. Mas a gente tem que dar uma peneirada. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Mas, enfim. Exatamente. E faz a grande diferença. Nem vamos entrar em detalhes. Mas eu me deparei, né, com a senhora e a vizinha também trouxe informações, enfim. Eu falei, eu quero o telefone da sua filha.
Não, mas o senhor dela vai ficar brava. Não, mas dá o meu para ela, fala que eu preciso falar com ela, né? Porque a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Também. E é o vínculo que a gente faz com os nossos, com as pessoas que a gente atua. E assim, ela depois, por fim, me deu o telefone das filhas, eu deixei contato, e a filha apareceu para falar comigo. A moça tremia, ela ficou com muito medo, ela chorou na minha frente. Então, assim, o que as pessoas pensam do assistente social? Ele vai mandar me prender, ele vai, enfim, vai me processar, né? Geralmente essa é a ideia que as pessoas têm, e às vezes não procuram assistente social realmente porque tem é desconhecimento, né? Esse desconhecimento da nossa atuação, que nós não trabalhamos no processo punitivo, nós trabalhamos no processo de prevenção mesmo, né? Mas exatamente. Então, realidade. Eu estou trazendo casos práticos aqui, né? Mas assim, os casos práticos que eu trago, acho que é para dar para a gente uma melhor, um panorama do que é a realidade do trabalho. Sim. Ficar falando de leis, de política, de legislação, isso a gente estuda muito, a gente sabe, e outras pessoas aí que estão assistindo não fazem nem ideia, mas quando a gente precisa, a gente também consulta, né? Mas assim, eu acho que trazer dentro desse panorama da nossa rotina de trabalho, acho que é importante, porque nos dá uma real dimensão das situações. Então, por um lado, uma idosa queixosa, trazendo informações, a vizinhança Bom, enfim, se a gente vai pegar só essa informação e vai fazer o que diz o Estatuto do Idoso, denunciar, chamar, fazer, nós vamos criar mais conflito e muitas vezes não ver o outro lado. Então, acho que é importantíssimo nós termos esse parâmetro, né? Vamos ouvir a família. O que essa família traz? E nós não temos esse papel de ficar, olha, a família está errada ou está certa. Nós temos que mediar, levar para eles uma solução. Então, a solução qual é? Primeiro, qual é a condição dessa família, desse familiar, de acompanhar esse idoso para um atendimento? Isso é fundamental. Eu tenho condição, eu não tenho condição. Primeiro a gente tem que ter isso da família, né? O que você consegue se comprometer? Quantas pessoas estão na família que pode? Quem pode fazer o quê? Porque a gente não pode, de repente, impor para as pessoas assim, você tem que fazer, né? Se você tem mais pessoas... Exatamente, se você tem... Às vezes não tem condições, não é somente questão financeira. Financeira, não tem condições psicológicas, emocionais. Tem tanta problemática que, de repente, impede uma pessoa de cuidar do seu parente, do seu idoso. A questão até de saúde, né, Vilma? Saúde. Até de saúde. O olhar do assistente social tem que ser diferenciado mesmo por conta disso. Por isso a importância da equipe multidisciplinar. Porque cada um tem um olhar no seu âmbito próprio, né? E a gente tem esse treino de tentar resgatar a história familiar, né? O histórico familiar daquele idoso, daquele cuidador, para saber exatamente o que é que está acontecendo e quais os desdobramentos, os encaminhamentos que a gente pode fazer. E o que foi importante? Eu convidei a fisioterapeuta a ir comigo. Ela tinha um espaço na agenda, né? E aí ela foi comigo, até porque a senhora dizendo que estava sem condições de sair, de andar, enfim. Então, assim, o que nós verificamos que a situação era delicada, sim, mas que havia uma questão emocional psicológica ainda maior, né? E uma questão de relações. E os dados que a filha traz e o que a mãe traz não condiz, né? Então, qual foi o nosso papel? Mediar o quê? A conta não fecha, né?
Não fecha. Qual que era a nossa atuação ali? É garantir o atendimento. Porque se a gente não faz isso, essa idosa ia ficar mais debilitada. O problema ia ser maior para a família, né? Eliane, Então, com é licença, isso não que é querendo importante. lhe atrapalhar, já atrapalhando. Como nossas lives encolheram para 40 minutos, nós começamos às Sim, 7h30, deveria, houve aquele atrasozinho, porque a gente não conseguia conectar, então digamos que a gente começou às 19h40, nós temos aí até às 20h20, já estamos a 20h16, a gente vai botar mais uns 10 minutos a mais, então estourando 20h30 a gente precisa fechar, tá bom? tá bom. Para Então, não cansar, para não fechando, cansar os nossos ouvintes. fechando esse caso, esse exemplo que eu estou dando, né? Qual que era o foco? Era garantir o atendimento de saúde. Nem sempre dentro das nossas políticas de saúde nós temos equipe multidisciplinar que vai até a residência. E nós temos muitas pessoas que deixam de frequentar o espaço de reabilitação por falta de recurso, por falta de informação, etc. e tal. Nós temos a equipe da UBS que faz essa interface, né? Que vai até, mas também não dá conta de tantos casos. Então, assim, nós ainda temos. A demanda é imensa. Então, nós temos muitas demandas. Então, assim, eu consegui um momento na minha agenda, a profissional também, foi assim, sabe, não é sempre que tem. Não é sempre que você consegue, né? Então, pensar nas políticas de saúde, também fazer o trabalho domiciliar é importante, né? Pensar nesse trabalho domiciliar, nesse acompanhamento, porque às vezes a pessoa ela está numa situação que ela vai conseguindo se fortalecer para ela poder estar indo até o centro de reabilitação ou a clínica, enfim. E trabalharmos também, acho que até para a gente dar um fechamento aí, que as políticas é necessário, principalmente de saúde, trabalhar na prevenção, né? Nós temos ainda que fazer, arregaçar as mangas, né? Para a gente defender que tenha mais investimentos nessas políticas de saúde das pessoas com maior vulnerabilidade e trabalhar a prevenção. Então, são, acho que, 2 eixos aí importantes. Se eu fosse participar hoje de uma conferência, eu estaria ali com a minha bandeirinha, né? 2, não, 3 eixos, né, que eu trouxe aí para que a gente abordasse, né, que foi a questão da deficiência, das síndromes, da família, do idoso. Então, acho que deu para a gente aí contemplar algumas coisas aí. Sim, eu vou deixar esse certeza. espaço para quem quiser falar, Tem algumas perguntar, tá à pessoas vontade. aí que entraram na live, tem bastante pessoas, a gente não conseguiu, eu estou meio distante hoje. Tem alguém que comentou, houve alguns comentários, a Elaine Ribeiro, ela fala que, primeiro ela dá os parabéns para a amiga Meliana, os parabéns para nós, parabéns meninas. Ela coloca assim, Meliana é excelente e maravilhosa assistente social, o tema é importante a ser dialogado, né? E depois ela dá os parabéns novamente para a gente, e ela fala assim que é importante acionar a rede, de fato. Sim. Né? Uma política só não resolve a situação. Por isso, a necessidade daquela interface ali com todas algumas entidades, algumas pessoas, né, de cada uma das políticas é muito necessário. A gente tem tido esse trabalho, temos reunido o pessoal, a nossa reunião intersetorial, e tem sido muito enriquecedor. Parabéns, estão aplaudindo aqui. Bastante gente entrou, mas houve apenas esses comentários. Se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta ou algum comentário, o momento é esse, porque a gente vai dar aí uns 5 minutinhos e em seguida a gente vai precisar encerrar. Nós sentimos essa necessidade de encolher, porque as lives estavam ficando muito longas. Quando a gente joga lá para o YouTube, as pessoas começam a ver, mas não tem paciência para terminar, para concluir, porque elas se tornam muito longas, né? 1 hora e meia, de fato, é cansativo. Então, 40 minutos, no máximo 45, é de bom tamanho.
Meliana, assim, mais uma vez, quero agradecer muito. A gente vai se ver, inclusive nós temos alguns casos, né, que a gente tem estudado junto, tem feito essa interface e a gente vai precisar continuar com esse contato aí, mas assim, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, né, e a sua generosidade em estar aqui conosco mais uma vez falando sobre essa temática, né? Acho que alguém aqui está tentando entrar. Ela escreveu aqui, a Aline Lara, ela diz, eu só estou bem porque minha mãe, além de excelente mãe, é uma excelente assistente social. Te amo, mãe, que Aê! coisa linda. Que coisa linda, eu não sabia que estava Obrigada, filha. mas eu não sabia que era ela. Que coisa linda, olha. É, Isso é reconhecimento. Vale é, a pena, faria tudo de é. novo, né, E Meliana? ela é maravilhosa, gente. Não tem, né? A gente, graças a Deus, né? A gente conseguiu superar tudo isso. Uma Mas moça é esperta, isso. inteligente. Muito. E a Elaine Ribeiro é uma amiga maravilhosa, uma assistente social, eu aprendo com ela sempre, né? E eu falo que ela é minha mestra, uma pessoa tem muita coisa aí para compartilhar com a gente, viu? Convida Ó, ela como qualquer é? dia aí para live. Ai, qualquer dia desse, convida ela sim para vir, para subir aí na live e a gente conversar junto. Isso. Menina, você não sabe, esse projeto que começou, que nasceu aqui, começou a fluir no meu coração e eu comecei a fazer, você não sabe como eu tenho aprendido, né? Porque assim a gente aprende o tempo inteiro, né? Sim. Nenhum profissional é pronto, né? E eu que estou começando agora, eu tenho o quê? Eu vou fazer 3 anos ainda de serviço, na verdade, eu tenho 4, porque eu já tinha um ano, né, em outra política, na mesma política, mas em outro município. Mas juntando todo, vou fazer ainda 4 anos de serviço dentro da assistência social. Então, é maravilhoso a gente aprender umas com as outras. E cada vez que vem alguma colega aqui, um colega para falar conosco, eu saio daqui mais sábia, eu aprendo mais. Sim, E isso sim. é troca, E, isso é co- maravilhoso. e compartilhar também é aprendizado, né? Exatamente. É A gente muito, aprende, muito nós rico, muito aprendemos, rico. aprendemos compartilhando, isso é muito bom. E eu, na Aí, área de saúde, ainda tenho muito que aprender. Agora, noutra oportunidade, a gente pode mudar o tema e falar um pouco mais sobre assistência. isso. Tá bom? Inclusive, nós estamos agora iniciando o mês de setembro, né? Nós temos aí a campanha do Setembro Amarelo, né? Uma Uhum. campanha contra o suicídio, né? De prevenção contra o suicídio. Eu gostaria, inclusive, vou deixar aqui aberto a sugestão de um profissional ou uma profissional que trabalhe com essa temática para a gente que possa vir aqui na nossa live, na nossa próxima live, ainda esse mês de setembro, para a gente falar sobre esse tema, que é um tema tão relevante, tão necessário, tá bom? Você nos ajuda, vocês que estão aí na live, estão nos ouvindo, nos ajuda a catar esse profissional ou essa profissional que vai ser uma live certamente de grande valia nesse momento. E que tantas pessoas nesse país somente não, né? No mundo inteiro tem sofrido tanto com situações com suas demandas psíquicas, né? Psicológica. Então, enfim, é muita coisa. Tem muita gente aí tentando com depressão, com tantas síndrome de pânico. E assim, esse é um gatilho para levar a pessoa muitas vezes a fazer o que não deve, atentar contra a sua própria vida. Esse é o mês para a gente falar disso também. E eu espero que a gente encontre aí um profissional para trazer essa temática para a gente. Tá bom, Meliana? É isso, a Sem gente vai dúvida, tratar eu essa. vou indicar, porque eu conheço. Beleza, ótimo. Tá Meliana, bom? Um, um um abraço, mais abraço, uma muito vez. obrigado pelo espaço, Vilma. Eu que agradeço. Que é isso, esse espaço é seu, esse espaço é nosso. É É, aberto para os profissionais mesmo trazer seus saberes. E para a gente sim, trocar essas figurinhas, esses saberes uns com os outros, umas com as outras. Tá bom? com Um abraço a certeza. todos que entraram na live. Outro. Muito Todas, obrigada a todos, todos e todas aí. Obrigada, viu? Aos meus a amigos, todos. que eu sei que Então, entraram também. Obrigada. muito obrigada, gente. Boa Gratidão. noite. Até a próxima, se Deus quiser. Tá.
Deixa eu ver como é que eu vou encerrar isso aqui. Tira a Meliana. Continua na live, continua. Gente, como é que eu saio disso aqui? Pelo amor de Deus. Agora sim, agora vai.